Continuando a leitura do livro Cultura, um conceito antropológico, de Roque de Barros Laraia. Vamos ler agora a parte do determinismo biológico. São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas a raças ou a outros grupos humanos. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros, que os alemães têm mais habilidade para a mecânica que os judeus. Desculpe, vamos recomeçar a leitura. O determinismo biológico. São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas a raças ou a outros grupos humanos. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros, que os alemães têm mais habilidade para a mecânica, que os judeus são avarentos e negociantes, que os norte-americanos são empreendedores e interesseiros, que os portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes, que os japoneses são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis, que os ciganos são nômades por instinto e, finalmente, que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses. Os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. Segundo Felix Kissing, não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizado. Em outras palavras, se transportarmos para o Brasil, logo após o seu nascimento, uma criança sueca e a colocarmos sob os cuidados de uma família sertaneja, ela crescerá como tal e não se diferenciará mentalmente em nada de seu irmão de criação. Ou ainda, se retirarmos uma criança xinguana de seu meio e a educarmos como filha, ou ainda, se retirarmos uma criança xinguana de seu meio e a educarmos como filha de uma família de alta classe média de Ipanema, o mesmo acontecerá. Ela terá as mesmas oportunidades de desenvolvimento que os seus novos irmãos. Em 1950, quando o mundo se refazia da catástrofe e do terror do racismo nazista, antropólogos físicos e culturais, geneticistas, biólogos e outros especialistas, reunidos em Paris sob os auspícios da Unesco, redigiram uma declaração da qual extraímos 2 parágrafos. Parágrafo 10. Os dados científicos de que dispomos atualmente não confirmam a teoria segundo a qual as diferenças genéticas hereditárias constituiriam um fator de importância primordial entre as causas das diferenças que se manifestam entre as culturas e as obras das civilizações dos diversos povos ou grupos étnicos. Eles nos informam, pelo contrário, que essas diferenças se explicam, antes de tudo, pela história cultural de cada grupo. Os fatores que tiveram um papel preponderante na evolução dos homens são a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade.
Esta dupla aptidão é apanágio de todos os seres humanos. Ela constitui, de fato, uma das características específicas do Homo sapiens. Parágrafo 15. No estado atual, parágrafo 15, letra B. No estado atual de nossos conhecimentos, não foi ainda provada a validade da tese segundo a qual os grupos humanos diferem um dos outros pelos traços psicologicamente natos, quer se trate de inteligência ou temperamento. As pesquisas científicas revelam que o nível das aptidões mentais é quase o mesmo em todos os grupos étnicos. A espécie humana se diferencia anatômica e fisiologicamente através do dimorfismo sexual, mas é falso que as diferenças de comportamento existentes entre pessoas de sexos diferentes sejam determinadas biologicamente. A antropologia tem demonstrado que muitas atividades atribuídas às mulheres em uma cultura podem ser atribuídas aos homens em outra. A verificação de qualquer sistema de divisão sexual do trabalho mostra que ele é determinado culturalmente e não em função de uma racionalidade biológica. O transporte de água para a aldeia é uma atividade feminina no Xingu, como nas favelas cariocas. Carregar cerca de 20 litros de água sobre a cabeça implica, na verdade, um esforço físico considerável, muito maior do que o necessário para o manejo de um arco, arma de uso exclusivo dos homens. Até muito pouco tempo, a carreira diplomática, o quadro de funcionários do Banco do Brasil, entre outros exemplos, eram atividades exclusivamente masculinas. O exército de Israel demonstrou que a sua eficiência bélica continua intacta, mesmo depois da maciça admissão de mulheres soldados. Mesmo as diferenças determinadas pelo aparelho reprodutor humano determinam diferentes manifestações culturais. Margaret Mead, 1971, mostra que até a amamentação pode ser transferida a um marido moderno por meio da mamadeira. E os nossos índios tupi mostram que o marido pode ser protagonista mais importante do parto. É ele que se recolhe à rede e não a mulher, e faz o resguardo considerado importante para a sua saúde e a do recém-nascido. Resumindo, o comportamento dos indivíduos depende de um aprendizado, de um processo que chamamos de endoculturação. Um menino e uma menina agem diferentemente, não em função de seus hormônios, mas em decorrência de uma educação diferenciada. No próximo vídeo falaremos sobre o determinismo geográfico.